Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre migração forçada e refugiados. Sabe o que é isso? Pois bem, a gente vai estudar aqui rapidinho. Junto comigo hoje está a Elisângela. Oi, Elisângela, seja bem-vinda! Então, vamos lá, me acompanhe aqui. Entender a razão do que leva as pessoas a emigrarem. Ou seja, a saírem de onde estão. Por que as pessoas acabam se deslocando nesse espaço? Tá? O local onde existem maior número de refugiados e o que é xenofobia. O que são os refugiados e o que é xenofobia? É isso que a gente vai dar uma olhadinha na aula de hoje. Você sabe explicar por que as pessoas migram? Sabe dizer para mim por que a pessoa acaba saindo do seu país de origem, que estava tranquila lá e indo para outro lugar? Mas será que estava tranquilo mesmo? É isso que a gente tem que avaliar. O que são refugiados? Ai, refúgio. Quando você pensa em refúgio, você pensa no quê? A gente vai ver aqui. E o que é xenofobia? Palavra terrível. A gente vai analisar aqui também. O que leva as pessoas a migrarem? Então a gente mora em um planeta dinâmico. As pessoas acabam se deslocando mesmo dentro do espaço, por vários motivos. E a gente vai ver aqui. O deslocamento populacional costuma obedecer uma lógica relativamente simples. As populações migram para melhorar a qualidade de vida. Opa, eu quero melhorar como eu estou, eu vou migrar. Tá? Migram para fugir de guerra, que é uma situação terrível. Você pensa, você acordar, dormir, querer sair de casa e bomba para todo lado. De uma crise econômica, é por isso que as pessoas acabam se deslocando. Da pobreza, eu estou vivendo numa situação que não tem como mais eu permanecer aqui, a pobreza está muito grande, então acaba se deslocando. De perseguições políticas, da seca e de outros cataclismas naturais, ou seja, teve lá um terremoto, a pessoa fala assim, poxa, destruição total, não tem mais como a gente ficar aqui, vamos embora. Esses são os motivos que levam as pessoas a se deslocarem. Essa imagem, ela está retratando do quê? Pessoas fugindo, só que assim, uma embarcação, ela tem um limite de pessoas, tá? Porque tem lá a questão do float dela, tal. E aí acaba que num barco para 20 entram 100. E o barco muitas vezes acaba virando, as pessoas acabam naufragando e essa é uma situação grave vivida. E aqui ainda mostra que além do barco as pessoas estão indo na água mesmo. Tipo, nós queremos sair do nosso país de qualquer jeito. Tá? E quem somos nós para julgar? A gente não está aqui para julgar e sim para entender porque essas pessoas acabam fazendo isso. O que são refugiados? Já parou para pensar na palavra refúgio? O que é refúgio? Opa, estou buscando um outro lugar para ficar, tá? Os refugiados são pessoas forçadas à migração por sofrerem iminente risco de morte e perseguição. Então, todos os dias sofrendo ali perseguição, a pessoa não aguenta, não tem uma situação mais de vida. E fala assim, não, nós vamos ter que sair daqui, tá? Por diversas causas em seus locais de origem, geralmente devastados por conflitos armados ou dominados por organizações criminosas. E as pessoas acabam nessa situação da imagem que vocês estão vendo. Não tem mais a casa. Eles colocam o que eles podem numa mochila e saem. E aí depende de alguns países em aceitar essas pessoas. Existem países que falam assim, não pode entrar, estou vendo a situação que você está vivendo. Mas tem países que falam assim, opa, aqui não dá. Já tem gente demais. Só que são pessoas que não têm o que fazer. Eles não estão saindo por, eu quero sair para passear, conhecer novas rotas. Não é isso. Eles não têm condições mais de se manter no país deles. Eles acabam buscando refúgio, ou seja, abrigo em outro país. Então aqui, agora é a sua vez. Observe a imagem, países que mais recebem refugiados, tá? Observe a imagem ao lado e escreva o nome dos países que mais recebem os refugiados no globo terrestre. Escreva o nome do país e o continente em que está inserido. Então, aqui tem o nome dos países, você vai escrever o nome deles lá, tá? E vai escrever qual é o continente em que eles estão inseridos, ok? Agora é sua vez, você vai ter um tempinho para responder.
E então, pessoal, conseguiram fazer uma análise, aqui estava bem certinho, né? O nome dos países, bem certinho, aqui você só precisava escrever o nome do país e o continente em que eles estão inseridos, tá? Então, vamos ver aqui. A Turquia, na Ásia. Paquistão, Ásia. Líbano, Ásia. Irã, Ásia. Etiópia, África. Alemanha, Europa. França, Europa. Suécia, Europa. Reino Unido, Europa. Itália, Europa. Então, esses são os países que falam assim, ó, pode entrar, que a gente vai ajudar vocês. Mas tem uma coisa, o país fala que vai aceitar, só que às vezes as pessoas do país não aceitam, tá? Vamos seguir aqui. Migração dos africanos. Ai, professora, eu sempre ouço mesmo as pessoas falando que os africanos estão se deslocando e tal. Gente, a proximidade geográfica faz com que facilite isso. Então, as pessoas acabam se aventurando por causa dessa proximidade. O que separa a Europa da África? O Estreito de Gibraltar e o Mar Mediterrâneo. Então, é um curto espaço. Eles fazem o quê? Vamos pegar uma embarcação e vamos seguir para a Europa. Daí acabam entrando na Espanha, na França, em Portugal, que são as áreas assim mais próximas, tá? Mas aí acontece aquela questão. Eles se aventuram, como eu falei, em embarcações irregulares, famílias todas, às vezes só o pai da família, às vezes só uma pessoa da família, mas eles se aventuram, né, nessas embarcações, a embarcação acaba virando, acaba muitas vezes a família toda entrando em óbito, certo? Morrendo por essa situação. Então a gente percebe, claro, facilitou para os portugueses, para os espanhóis entrarem na África quando foi o período da colonização, mas também agora facilita para os africanos a entrada aqui, só que é perigoso da maneira em que eles estão tentando fazer essa entrada, tá? Então aqui, países africanos como Congo, Sudão e Nigéria sofrem com conflitos políticos que geram a imigração. Países que sofreram com a Primavera Árabe, não a estação do ano, mas como foi denominado o conflito, ou seja, líderes políticos muito tempo no governo, e eles pensam assim, a gente não aguenta mais essa situação, eles têm que pagar impostos abusivos, todos os dias, a população ali numa situação de pobreza e tendo que contribuir com mais e mais dinheiro para o governo. Eles falam assim, a gente precisa sair daqui, a gente está num nível de pobreza muito baixo. E aí acabam tentando a imigração ali pelo canal. E na Síria? Você já deve ter visto no noticiário várias vezes, quando apareceu aquele menino sírio na beirada da praia, né, que foi encontrado morto, foi fotografado. Eu nem quis colocar a imagem para vocês porque é uma imagem triste. E a família toda estava buscando uma qualidade de vida melhor, tentando ir para a Europa, e caiu da embarcação e o menino foi encontrado desfalecido, morto, né, na beira da praia. Mas por quê? Porque os sírios realmente vivem uma situação de tensão. Não existe mais o país deles, existem ruínas e guerra. Dados de 2016 levantados pela ONU indicavam que 3/4 da população síria necessitavam de ajuda humanitária, por estarem em condição de refugiados. A Síria foi o centro do problema por ter eclodido lá uma guerra entre entidades oficiais do governo, representadas pelo exército sírio e uma organização terrorista paramilitar chamada Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo terrorista, sabe, pessoal, que é formado pela base de jovens. Existem vários grupos, mas o Estado Islâmico ele é formado por jovens, e esses jovens, eles não têm medo. Eles simplesmente vão e explodem o que tiver que explodir e matam quem tiver que matar, em nome da religião deles. E aí eles entraram em conflito aqui na região síria e o povo sírio é quem acaba padecendo, sofrendo com essa situação. Então aqui, ó, a Síria e o deslocamento deles, né, para várias partes do mundo. Eles até estão vindo para o Brasil, buscando refúgio aqui com a gente, porque a situação realmente está muito tensa. Não tem como se viver mais na Síria. Então, agora é sua vez. Quais países europeus que mais recebem solicitações de refúgio? Ou seja, a pessoa pede para entrar no país. Escreva o nome do país e sua respectiva capital.
ok? Então, nesse momento, você vai ter um tempinho para responder. Agora é sua vez, vamos lá? Então, pessoal, esse assunto é triste, delicado, né? Pessoas que não têm mais um país, estão buscando aí refúgio em outros. E eles pedem, pensa, já tem que ser, né, de certa forma, uma humilhação. Eu preciso entrar no seu país, porque eu não tenho mais onde ficar. E aqui tem a lista dos países que mais recebem solicitações de refúgio. Claro que tem país que diz não. Ó, pode entrar, mas tem uma certa restrição. E acontece bastante. Então, aqui, Áustria, a capital. É importante. Professora, por que eu preciso saber a capital? Gente, a gente vive num mundo globalizado, em que geografia, a gente precisa saber localização, país, capital, certinho. Não diga que você vai saber tudo de cor, mas um dia, caso você ouça, poxa vida, é verdade, é isso aí. Áustria, Viena. França, Paris. Alemanha, Berlim. Grécia, Atenas. Hungria, Budapeste. Itália, Roma. Suécia, Estocolmo. Turquia, Ankara. Grã-Bretanha, Londres. Então, esses são os países que mais recebem solicitações e autorizam a entrada de refugiados. Pessoas que estão aí sem ter para onde ir. É bacana se a gente parar para pensar, né? Que eles estão ajudando. O Afeganistão. O Afeganistão é um pavio de, né? É um TNT, como a gente chama. Tá pronto para explodir. Por quê? Ainda no Oriente Médio, o Afeganistão é um país com tantos conflitos. A frase já está dizendo tantos conflitos, que é o responsável pela segunda maior quantidade de refugiados do mundo.
não é só a questão territorial, existe a questão de conflito religioso, xiitas, sunitas, e essa discórdia ali entre esses dois grupos acaba que a população fica sem saber onde ir, como agir, como fazer, tá? E aí acaba que essa é uma região que é um barril de pólvora. Tá? As pessoas acabam querendo sair daí mesmo. E aqui na América do Sul, existem pessoas querendo sair, buscar uma qualidade de vida melhor, que o seu país está, enfim, numa situação ruim? Sim, na América do Sul, a crise na Venezuela, você já ouviu aí, né? Também tem colocado os cidadãos venezuelanos em situação de risco. O que acontece aqui na Venezuela? Estão passando por uma crise política, tá? E aí as pessoas que antes eram donas de restaurantes, hotéis, estão vindo para o Brasil para trabalhar, porque perderam lá. A crise lá está tão forte que as pessoas estão entrando numa linha da pobreza muito tensa. E eles falam que vamos para países que irão nos receber. E o Brasil é um país que está recebendo essas pessoas por causa das negociações comerciais e tudo mais. Tá? Mas a Venezuela tem passado por uma crise econômica que as pessoas falam assim, não tem mais como viver aqui. Estão passando por uma pobreza muito forte. E tratando dessa questão, eu saio do meu país, agora estou buscando refúgio em outro. Existe a questão dos que não aceitam, tá? E eles cometem isso que é chamado xenofobia. Vamos ler aqui para a gente conversar. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do fluxo de migrações que tem acontecido. Então, por causa desses conflitos, das pessoas terem buscado refúgio, alguns falam assim, eu não aceito você no meu país. E eles batem, eles às vezes matam as pessoas, eles ficam fazendo agressões verbais. É uma situação triste, porque você entende, a pessoa já está passando por uma situação difícil, está entrando em um novo país sem nada, porque deixou tudo no seu antigo país, e aí pessoas vêm e começam a agredir verbalmente, começam a bater mesmo fisicamente. Essa é uma questão terrível vivida. Às vezes a pessoa nem é estrangeira, mas eles consideram aquela pessoa estrangeira e acabam agredindo também e agindo como com xenofobia, ou seja, aversão, ódio. Então agora é sua vez. Observe a imagem, tá? Pessoas chorando aqui, querendo uma situação melhor. E escreva o que é xenofobia. Então agora é sua vez, você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E aí, pessoal, é um assunto difícil, tenso da gente conversar, né? Porque você pensa, a pessoa já saiu do seu país, está vivendo numa situação em outro, sem nada, saiu com uma mochila nas costas. Chega lá no outro país, as pessoas ainda começam a criticar, a ofender. É uma questão bem terrível se a gente parar para analisar. Vamos ver aqui. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade, ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Às vezes são nascidas ali no país, mas a pessoa fala assim, eu não gosto daquele ali porque ele tem jeito de, vamos supor lá nos Estados Unidos, que eles falam dos mexicanos. Poxa, gente, se a pessoa saiu do seu país é porque ela estava precisando, estava vivendo uma situação crítica. E aí eles fazem o quê? Ainda vão apedrejar? Vamos ajudar, vamos apoiar. É um mundo todo. Existe a divisão regional, existem as fronteiras, só que nós vivemos no mesmo planeta. Então a gente tem que pensar em ajuda ao próximo também. Então nessa aula nós aprendemos sobre os movimentos migratórios por causa dos conflitos. Vimos também o que significa o termo xenofobia. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!